nós aprendemos várias coisas com relação à forma de comunicação. Paulo chegou lá em Atos 17, ele chegou e disse, ele olhou o ambiente e como ele contextualizou. Ele viu que tinha lá um Deus desconhecido. E ele começa a falar sobre o Deus desconhecido. Ele começa a explicar o plano da salvação usando elementos sem afetar o princípio bíblico. Ele até fala, olha, inclusive, quem lê Atos 17, vocês leem lá. Inclusive, o que eu estou falando não fui eu que falei, não. Foram os seus filósofos aí, epicureus, estoicos, foram vocês que falaram essas coisas, só estou pegando aí de carona, né? Então, ele está fazendo uma contextualização, ele está aplicando uma verdade sem interferir no princípio bíblico, né? Então, quando a gente fala nisso, a gente precisa entender que se eu quero comunicar o evangelho, se eu quero fazer teologia, eu preciso entender, por exemplo, que está nessa foto aí, entender que a comunicação no Ocidente, ela é direta. A comunicação nossa no Brasil, ela não é tão direta assim, mas ela é mais curvadinha. Mas não é tão vermelha quanto lá na África. Olha só, para você explicar alguma coisa, não necessariamente você vai sair diretamente de uma coisa e, chegar. Não. A forma de conversar, a forma de dialogar. Você senta para conversar com um africano, ele vai fazer um chazinho, né? Lá no Senegal tem um chá chamado ataia. O ataia é um chá muito forte, com alto teor de cafeína. E se você vai tomar esse chazinho à noite, meu amigo, não toma a primeira rodada, toma a quarta e a quinta. Senão você vai passar a madrugada com o olho desse tamanho, achando que o diabo está querendo arrancar a sua vida, que o diabo está atacando. Não, nesse caso não foi o diabo, nesse caso foi a ataia que você tomou. Porque você não sabe a cultura, e aí com o tempo você se prende. Depois você vai ver que na quarta dose você toma, o chazinho já está mais fraco. E aí tudo acontece ao redor da mesa, a comunicação, né? Jesus, quando ele, na parábola do bom samaritano, o doutor da lei perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Jesus, ele não fez conforme estava no desenho azul, direto de A para B. O que Jesus fez foi o quê? Ele explicou, ele deu uma volta, ele foi falando, ele foi usando a cultura do Oriente Médio, né? Havia um homem que saiu de Jerusalém, né, foi para Jericó e contou toda aquela história. Por quê? Porque o público-alvo também era do Oriente Médio. Então, não tem respostas diretas. Então, nos contextos africanos, nem sempre a pessoa pergunta alguma coisa, você tem que dizer diretamente. Você pode contar uma parábola, você pode contar. Por isso que eu digo que estudem as crenças, estudem as formas que o povo a qual Deus te chamou como eles contam as suas histórias, as suas fábulas, as suas crenças, para depois você não cometer nenhum deslize, e aí na hora de você comunicar, a pessoa vai olhar e não vai entender o que você falou, né? Às vezes você precisa gastar 2 horas tomando um chá com alguém para depois entrar num assunto, ou bater um papo, sempre lembrar de uma história, sempre lembrar, lembrei, você falou alguma coisa, você lembrei de uma história que certa vez Jesus fez isso, certa vez Paulo, certa vez Pedro, certa vez Noé. Então, isso é fundamental, essa questão de contar, de comunicar. Eu me lembro que uma vez eu pedi para um irmão contar o testemunho dele, né? Nós estávamos num local no norte da África e ele cantou uma música, né? Ele cantou a música e ele canta a música contando como Jesus salvou, né? E como é legal você ver essas formas culturais de comunicação. Vamos estar abertos a isso. E também, essa foto eu coloquei de propósito, porque cuidado com os julgamentos. Não existe cultura melhor ou pior. Nós somos diferentes, né? Talvez o conceito de fila para você não seja igual o contexto de fila em outro contexto, né? Então, ficar direitinho na fila, tal, em cada local do mundo as coisas são diferentes. Eu me lembro que eu fui num banco uma vez na África e no Senegal, e eu cheguei no banco e não tinha fila nenhuma. As pessoas todas sentadas. Mas quem chegava falava, quem é o último? Aí o cara falava, eu sou o último. Pronto. A partir desse momento, eu não preciso ficar na fila. Olha, então, na mentalidade de alguém
que está num contexto desse, se fica aquela fila, se ele olha nós fazendo filinha, tal, eles olham e falam, olha, como esse pessoal é burrinho, né? Por que eles não fazem isso? Cada um fica sentado, tranquilo, e a gente sabe quem é o último. Ou seja, eu olho para o último. Então, olha como as culturas são legais, como é interessante, que não existe vermelho melhor que azul, azul melhor que vermelho. Problema que temos quando vamos para a África. Achamos que o padrão de tempo nosso é melhor que o deles. Problema que americanos têm quando vão para a África. Europeus quando vão para a África. Às vezes, 15 minutos, atraso, meia hora, não é atraso, está tudo dentro do planejamento. É o evento. Na época da chuva, no Senegal, as pessoas marcam os seus encontros ou antes da chuva ou depois da chuva. Entendeu? Eu me lembro de um irmão, de um muçulmano, aliás, ele olhou para mim e ele falou, eu falei para ele, você não usa relógio? Ele falou assim, não, eu não vou deixar esse negocinho controlar minha vida. Então, é muito legal, é muito legal. Então, cuidado. Sabe, você está num contexto desse, do Brasil, em que o culto começa às 7, e se não começar às 7, eu começo às 7, porque comigo tem que ser organizado, crente, parará. Se você for com essa cabeça, meu amigo, você não vai ter probleminha lá, tá? Outra coisa importante também aí é o conceito de individualismo e coletivismo. Lembrar que a cultura africana, ela é uma cultura coletivista. De uma maneira geral, tudo que eles fazem, eles comunicam para o mais velho, para o ancião. Então, o que um faz de errado afeta toda a comunidade. Por isso que é muito importante esse coletivismo. Por causa desse coletivismo, por causa disso é que eles são mais orais. Porque eles são mais de conversar, mais de estar junto, de pedir opinião. Por causa disso que tem lógica contar histórias para comunicar o evangelho, né? E aí, uma coisa importante para você saber, quando eles cometem alguma coisa errada, o clã decide, o grupo decide desconectar. Então, aquela pessoa é desconectada do grupo. Então, ela envergonhou. A gente chama de cultura de honra e vergonha. Ela foi desconectada. E por isso, acontece o que com ela? Ela precisa ser reconectada. Então, quando você vai pregar o evangelho num contexto africano, é importante você pensar que essas pessoas foram desconectadas porque talvez descobriram que ela se converteu, então agora, ou alguma coisa que aconteceu de errado, ou aquela mulher, a família mandou embora por algum problema. Então, o evangelho tem que ser pregado de um jeito que mostra um Cristo que ele conecta a nova família, né? Então, uma outra coisa importante para lembrar é que na cultura africana, é uma cultura muito, geralmente, está ligado a uma cultura tribal de medo e poder. Isso é muito importante entender, porque nessas culturas de medo e poder, eles negociam. Para eles se dar bem na vida, eles vão atrás de um pai de santo, de um xamã, de um marabu. Existe um homem poderoso no vilarejo em que apazigua os poderes espirituais para que ele fique bem, ou para o filho passar no vestibular, ou para a mulher conseguir um marido, seja o que for, eles vão e fazem os feitiços. Então, nós estamos falando que batalha espiritual mexe-se muito com o mundo dos espíritos em contexto africano. Então, é algo que a gente precisa preparar, estar preparado, né? Oração, jejum, ter o grupo de intercessão para comunicar o evangelho, porque batalha espiritual é muito importante. Então, eles são de uma cultura. Então, de que forma que você prega o evangelho também? De uma cultura de medo e poder. As pessoas, por causa do medo, vão atrás de poder, desses homens poderosos. É um Jesus que tem poder sobre todas as coisas. Que ele tem poder sobre o espiritual, o invisível e o visível. Então, a forma de comunicar o evangelho na África é preciso pensar nesse contexto. É um Cristo que ele vem para trazer, né, para trazer paz, para espantar os demônios, para proteger, não precisa de grigri, não precisa de patuá, porque o próprio Cristo, ele é nosso escudo e fortaleza, né? Então, uma das coisas que eu queria enfatizar aqui, tem um PowerPoint aí, um desenho, eu queria que o Marcelo colocasse para mim, que tem, pode seguir, Marcelo, pode seguir mais um, por
favor. Eu estou sem o controle do PowerPoint, então por isso que eu tenho que pedir para ele. Pode seguir. Pode passar. Aqui. Alcançar uma comunidade significa tornar-se parte dela e unir-se a seu ritmo diário. Então, isso é muito importante a gente entender que se nós não tivermos essa percepção da observação da cultura, aprender a avaliar. E aí o que eu quero deixar para você como desafio, eu queria deixar para você, acho que no último PowerPoint, Marcelo, por favor, que existem formas de nós... É o próximo aí, por favor. Isso. Existem formas de nós estudarmos essas questões culturais, né? Como que eu faço para conhecer a cultura daquele povo a qual eu vou desenvolver fazer um desenvolvimento comunitário cristão? Que eu vou fazer um evangelismo, que eu vou lá para formar líderes, que o missionário que está lá me convidou para dar um treinamento. Então, existem maneiras, existem algumas ferramentas, que é óbvio que aqui nós não temos tempo, mas que nós podemos aí verificar no futuro, como trabalhar essas questões, mas existem o diagrama de iceberg, por exemplo, o Evangelho 3D, o diagrama de Hofstede, o mapa cultural desenvolvido por Erin Meyer, o método de inteligência emocional, na verdade, a inteligência cultural, né? Eu cometi um errinho aí, a inteligência cultural. É importante a gente buscar ferramentas para melhorar a forma de observar a cultura da qual Deus tem nos chamado. E eu queria finalizar a minha fala aqui, dizendo que todos nós julgamos culturas de outras pessoas de acordo com nossos valores culturais. Isso é bom quando duas pessoas compartilham a mesma cultura, mas quando pessoas de duas culturas diferentes interagem, usar sua própria cultura para julgar os outros pode ser desastroso. Por isso que existem as ferramentas, tem formas hoje, tem gente que estuda comunicação intercultural, e aí o missionário, ele precisa aprender isso aí, né? E as culturas do Ocidente e do Oriente são diferentes. A cultura africana, comparado com a cultura do Ocidente, são culturas diferentes. Então, nós temos grandes possibilidades de cometermos erros grandes e brutais se nós não pensarmos em reduzir o ruído na comunicação do Evangelho. Então, meus amigos, meus irmãos, o que eu queria deixar aqui é apenas um aquecimento para que você abra os olhos, para você repense, você que vai desenvolver uma missão na África, se você vai cooperar com uma organização missionária, então pense nisso, estude, e nós estamos aqui para cooperar com vocês. Deus abençoe.